que é a Guerra dos Canudos? A Guerra dos Canudos foi um conflito que aconteceu no século XIX, pouco tempo depois do famoso evento da proclamação da República Brasileira. Foi um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Quando foi, onde foi e por quem era composta a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos aconteceu em novembro de 1896 a outubro de 1897, no sertão da Bahia, em uma fazenda improdutiva ocupada por Antônio Conselheiro e seus mais de 20.000 soldados, e foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros de comunidades socio-religiosas. Então, algumas causas da Guerra dos Canudos foram problemas sociais e econômicos enfrentados pela população nordestina no início da Primeira República, receio do governo com o crescimento de poder do líder messiânico Antônio Conselheiro, conflitos de terras envolvendo os latifundiários e a população mais pobre e o descaso do poder público com a população que ali vivia. Então, os participantes da Guerra de Canudos foram Antônio Conselheiro e seus seguidores, junto com, que também participaram, o Exército, a Igreja, os latifundiários, o governo da Bahia e o governo federal. Antônio Conselheiro foi um peregrino que a princípio caminhava pelos sertões da Bahia e Sergipe, principalmente pregando de maneira messiânica contra a fome, a seca e a miséria, tecendo críticas políticas à forma como estava se dando a transição republicana e dizendo ser um enviado de Deus para acabar com as desigualdades. A comunidade de Canudos era composta por 25.000 pessoas, que começaram seguindo o conselheiro e depois se instalaram junto a ele na fazenda improdutiva, chamada Belo Monte, depois de ocupá-la. Meus bravos! Vamos tomar Canudos! Viva a República! Viva! Leva equipamento para barraca! E as comunidades de Canudos? O Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam no sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25.000 pessoas contribuindo, segundo os latifundiários, em foco de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instaurada república. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, um grupo de fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Depois de Antônio Conselheiro peregrinar pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, Conselheiro andou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Neste lugar ergueram a cidade de Belo Monte, que se transformou num refúgio para os miseráveis da região. Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais, onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico atraía milhares de sertanejos. Destruição de Canudos. Em 5 de outubro de 1897, as forças do Exército Brasileiro
composta por quase 9.000 homens e comandadas por 2 generais, cercaram, invadiram e destruíram o Arraial de Canudos, no sertão baiano, com a morte da maior parte dos 25.000 habitantes de Canudos. Consequências da Guerra de Canudos. As consequências da Guerra de Canudos foram milhares de mortos e o aumento da pobreza no Nordeste. Além disso, houve a exposição em praça pública do cadáver de Antônio Conselheiro, antes que fosse enviado para os estudos, conforme vimos anteriormente. A cabeça do beato foi o troféu do Exército Brasileiro, que não só matou tantas pessoas, como ateou fogo e tudo que havia no arraial. Prendeu e degolou os que não tinham morrido com os canhões, estuprou as mulheres da comunidade e matou até mesmo as crianças. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros e ainda chegaram ao ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. O governo central ainda enfrentaria várias revoltas no campo e na cidade, como a Guerra do Contestado e a Revolta da Vacina. A repercussão da guerra. A Guerra de Canudos teve repercussão nacional e internacional, despertando grande interesse e debate na imprensa da época. O conflito foi retratado como um embate entre o governo republicano e uma comunidade religiosa, alimentando discussões sobre as questões políticas, sociais e religiosas no Brasil. Além disso, a brutalidade e a destruição causadas pela guerra geraram críticas ao governo e despertaram compaixão pela população camponesa que foi dizimada. O episódio de Canudos serviu como um marco na história do Brasil, evidenciando os desafios da transição do regime monárquico para a república e as tensões entre os poderes constituídos e as camadas mais pobres da sociedade.